Olá, eu sou a Catarine e estamos aqui com o professor Juan Gomes. Nós vamos tratar hoje de uma das questões mais antigas da humanidade. Qual é o sentido da vida? Professor Juan, por que em uma época de tantos avanços, tantas possibilidades, as pessoas ainda continuam se sentindo tão vazias e sem propósito? Bom, Catarina, o problema da situação das pessoas de hoje em dia, né, é que acharam que a modernidade iria preencher o vazio existencial das pessoas, né? Nós não nascemos com um manual de instrução e nem tudo está determinado, né? Essa é uma questão existencialista, de uma filosofia existencialista, que a gente nasce determinado para algumas coisas, né? E a gente realmente busca esse sentido da vida. Então, e quando não há uma satisfação da busca pelo sentido da vida, isso gera angústia no indivíduo, e o indivíduo sai procurando resposta em tudo quanto é coisa que ele possa encontrar. E ele procura a busca pela satisfação dele, né, que é chamado de hedonismo. Ele vai buscar a satisfação em coisas efêmeras, né? Essa é o que a pós-modernidade acaba produzindo ainda mais uma crise existencial no indivíduo, porque achava que a modernidade, a razão trazida pela modernidade, iria preencher todo o vazio que a religião acabou não preenchendo. Tanto é que acreditava-se que no século XXI haveria uma morte da religião, justamente porque a religião não responderia muito mais coisas do que respondeu lá na Idade Média e na transição de Idade Média e moderna, né? E o que a gente vê é um outro cenário. A gente vê um cenário, embora as pessoas estão ainda mais angustiadas, né? Porque não encontram uma resposta para o sentido da vida, um propósito para o sentido da vida, né? E aí elas acabam procurando em toda a vertente que elas tentam encontrar uma resposta. Aonde é que a gente pode encontrar, né, e o que difere essa questão da busca pelo propósito ou pela razão da sua existência? A teologia ela consegue nos dar uma breve resposta. Porque se a proposta da teologia é tendo Deus como base de tudo, então, de fato, nós acreditamos que há um propósito maior pelo qual a humanidade existe e pelo qual nós existimos. Então, nós estamos inseridos num grande plano de Deus. Baseado nessa ideia que a gente consegue não amenizar a angústia do ser humano, mas ensinar o ser humano a lidar com as suas angústias. O cristianismo não se trata de uma busca pelas suas angústias, mas ele lida tanto com as angústias quanto também quanto com o sofrimento, né? Então, penso que essa resposta, embora o momento ele é complexo, porque o avanço tecnológico que deveria nos aproximar, ele ainda permanece com o indivíduo isolado. Então, o indivíduo da casa dele, ele tem acesso a tudo, mas também não tem contato com nada. Isso acaba gerando ainda mais angústia no indivíduo, que junto e ao mesmo tempo bem isolado no mundo dele. Tanto é que essa geração, a atual geração, vai ter uma dificuldade com o trabalho de equipe, com senso de comunidade, com senso de pertença. É tudo isso que o cristianismo acaba nos proporcionando, que é uma identidade comunitária, né? Que é uma busca, não uma busca da satisfação, mas encontrar paz no meio do sofrimento e também no meio da angústia. Talvez seja por isso que, a grosso modo, aqui no Brasil a gente já começa a discutir o processo de mediatização da religião, já que a gente tem um avanço enorme em relação à religião e ao próprio cristianismo, né? Então agora a gente já está conversando a respeito desse processo de mediatização, que não é a colocar o trabalho da igreja e o evangelho na rede social e nem muito menos na mídia, né? Mas é tornar o evangelho mais próximo das pessoas que estão inseridas agora
numa vida virtual. Professor Juan, muito obrigada por sua presença aqui conosco. Foi esclarecedor. E a vocês que estiveram conosco até aqui, muito obrigada a vocês também.